Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando da multiplicação com números racionais. Então aqui nós temos uma situação de que o Paulo contratou o serviço de jardinagem para fazer um canteiro em um terreno com área de 900 metros quadrados. O jardineiro construiu um canteiro que ocupou 20% da metade desse terreno. Como a empresa de jardinagem cobrou R$ 68,50 por metro quadrado de canteiro construído, quanto Paulo gastou? Então, para descobrir essa quantia, observe esta expressão. Nessa expressão nós encontramos, é 20, com esse símbolo aqui que nós vamos ler como sendo 20%, esse símbolo representa a leitura 20%. Esses pontinhos aqui é o pontinho da operação multiplicação. Então aqui nós temos 20% vezes meio, vezes 900, vezes 68,50. A expressão toda representa a despesa na construção do canteiro e a expressão 20% vezes meio, vezes 900 representa a área do canteiro em metro quadrado. Para resolver essa expressão, primeiro vamos lembrar que esse símbolo aqui, 20%, nós podemos escrever ele como sendo uma fração de numerador 20 e denominador 100. Então aqui nós vamos fazer a leitura, como é que se lê, é de 20 por 20%. Então, primeiro observamos, quando a gente vai fazer uma multiplicação, quando eu vou multiplicar, se eu posso simplificar o numerador de uma fração com o denominador da outra. Então, sempre que eu puder, na multiplicação de frações, fazer uma simplificação, então você simplifica logo, é mais simples, né? Então, eu observo aqui que eu tenho 20 sobre 100, multiplicado por 1 sobre 2, vezes 900. Se nós observarmos aqui, esse 900, o denominador dele não está escrito aqui, mas é o número 1. Então, veja que o denominador da primeira fração, eu posso simplificar ele com o numerador dessa terceira fração. Ou seja, aqui está sendo dividido 100 por 100, que dá 1, e 900 por 100, que dá 9. Veja que o numerador da primeira fração é 20. E o denominador da segunda fração é 2. Eu posso simplificar dividindo o 2 por 2, que vai dar 1, e o 20 dividido por 2, que vai dar igual a 10. Então, depois que eu simplifico, eu vejo agora que eu posso multiplicar 10 vezes o 1, aqui, porque a gente vai multiplicar numerador com numerador, denominador por denominador. Então, nessa multiplicação de fração, 10 vezes 1 vezes 9 vai ser igual a 90, Veja que está aqui 90. 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a 1. Não preciso escrever o denominador 1 aqui no 90, mas ele está aqui. E esse 90 vai ser multiplicado por 68,50. Então, nesse caso aqui, nós já temos uma multiplicação com número decimal, Aqui você vai fazer 68,50 vai ser multiplicado por 90. Então, eu vou logo colocar aqui esses dois zeros aqui e vamos multiplicar. 5 vezes 9, 45, vai 4. Depois, 8 vezes 9, 72, mais 4, 76, vai 7. E 6 vezes 9, 54, e 7 dá 61, 6 vezes 9, 54, mais 7 dá 61. Depois a gente vai ver as casas decimais, tem duas casas decimais, você desloca a vírgula e vai ficar 6.165. No caso aqui, Paulo gastou R$ 6.165. Então veja que para fazer a multiplicação,
É bom que vocês lembrem que numa multiplicação você vai fazer a multiplicação do numerador por numerador e depois denominador por denominador. Outra coisa que você deve observar é se tem como simplificar as frações. Se você está multiplicando, por exemplo, 2/3 vezes 9 décimos, por exemplo, né? Então você observe que o numerador dessa primeira fração é 2 e o denominador da segunda é 10. Veja que o 2 e o 10 eu posso simplificá-los, dividindo 2 por 2, que dá 1, e esse 10 dividido por 2, que dá 5. Eu observo também que o denominador da primeira e o numerador da segunda, eu também posso dividir por 3. 3 por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Então, se você pode simplificar antes de fazer a multiplicação. Então, aqui você vai ter agora que multiplicar o numerador 1, depois que eu simplifiquei, com o numerador 3. Então, 1 vezes 3 igual a 3. E o denominador 1 multiplicado por 5, que vai ser igual a 5. Então, eu tenho aqui 3/5. A vantagem de você simplificar é você, se fizer a multiplicação, você teria aqui 2 vezes 9, 18, e 3 vezes 10, 30. Quando chegasse aqui, você ia fazer a simplificação, né? Novamente, você teria que fazer 9 dividido por 2, 18 por 2, que dá 9, aí 9 dividido por 2, que dá 30 dividido por 2, que dá 15, aí aqui admite agora por 3, né? 9 dividido por 3, que dá igual a 3, e o 15 por 3, que dá igual a 5, né? Que você também poderia fazer dividindo logo os dois termos pelo maior divisor comum desses dois números, que é o número 6, né? 18 dividido por 6 dá 3, e 30 dividido por 6, que dá igual a 5, né? Então, por conveniência, se puder simplificar, simplifique antes de fazer a multiplicação. Lembrando que multiplicar é multiplicar o numerador com o numerador, denominador com denominador, tá certo? E aqui tem mais um exemplo, né? O outro exemplo traz a multiplicação de um número decimal, que é 0 menos 0,3, multiplicado pelo número fracionário menos 5/8. Lembrando que menos 0,3, escrito em forma de fração, é igual a menos 3 décimos. Então, como é que vai ficar? Observe que a expressão, nós estamos transformando esse número decimal para o número fracionário, menos 3 décimos, multiplicado por 5/8. Então, o que nós falamos anteriormente, veja que vai dar para fazer aqui, ó, o numerador 3 e o denominador 8, não tem como simplificar, mas veja que o denominador 10 e o 5 eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui esse 10 por 5, que vai dar 2, e este 5 dividido por 5, que vai dar igual a 1, certo? Então, quando eu fizer a multiplicação, 3, né, multiplicado por 1 dá igual a 3, e o 2 multiplicado por 8 dá igual a 16. Lembrando aqui que vai valer a questão do sinal. Se eu multiplico o número de sinais iguais, né, onde ambos são negativos, o produto vai ser positivo, tá certo? Eu estava esperando vocês imaginarem aí, quando eu faço a multiplicação de dois números de sinais iguais, o produto vai ser positivo. Então, aquilo que nós aprendemos lá, quando trabalhamos com números inteiros, vai valer também aqui quando fizermos a multiplicação, né? Se multiplicar sinais iguais, o produto será positivo. E aqui nós temos agora um outro exemplo, que eu tenho o número menos 3/4, menos, aí entre parênteses, tem menos 5/6, multiplicado por 7/5.
Então, primeiro vamos lembrar que eu tenho que fazer primeiro as multiplicações. Sempre que estiver trabalhando numa expressão, a primeira coisa a fazer são as multiplicações. Então, observe que o número menos 3 quartos, eu vou ter que repetir o número menos 3 quartos novamente, menos 3 quartos, o sinal do menos, está aqui ele, menos, e nós vamos fazer a multiplicação dessas duas frações, certo? Então, vou observar, dá para simplificar alguma coisa? Eu vejo que o numerador da primeira é 5 e o denominador da segunda também é 5. Eu posso dividir ambos por 5, que aqui vai ficar 1 no lugar do 5 e o denominador aqui vai ser também 1. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 7 dá igual a 7 e 6 vezes 1 dá igual a 6. Veja que o produto tem sinais contrários, um é negativo e o outro positivo, então o produto será negativo. Quando chegamos aqui agora, a gente vai ter que lembrar também daquela regrazinha. Se tiver um sinal de menos antes do parêntese, vai mudar o sinal desse número que está dentro do parêntese. Como ele é menos 7 sextos, vai ficar mais 7 sextos. Veja que aqui estamos repetindo menos 3 quartos e o menos 7 sextos vai ficar mais 7 sextos. E aqui nós chegamos numa soma de fração, uma adição de número fracionário. O denominador é 4 da primeira e da segunda é 12. Nesse caso, nós vamos ter que tirar o menor múltiplo comum de 4 e 6. O menor múltiplo comum de 4 e 6, vamos relembrar aqui, 4 e 6, dividido aqui por 2, que é o menor múltiplo comum, dá 2, aqui dá 3, dá por 2 novamente, que dá 1, repete o 3, e por 3 que dá 1. Multiplicando, você vai encontrar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. O 12 será o menor múltiplo comum de 4 e 6, é esse denominador comum que vai ficar aqui no lugar do 4 e do 6, né? 12. E agora, o que eu faço? Como é que aparece esse 9 aqui? A gente vai dividir o 12, vai ser dividido, né, por esse denominador 4. 12 vai ser dividido pelo denominador 4 e vai dar igual a 3. Esse 3 você vai multiplicar por menos 3. Então, 3 multiplicado por menos 3 dá igual a menos 9. E depois o 12 vai ser dividido aqui pelo 6, que vai dar 2. E o 2 vai ser multiplicado pelo 7, que vai dar 14. Então, mesmo denominador, eu conservei ele aqui. E nós temos agora esta adição algébrica. Menos 9 com mais 14. Lembrando que sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior número. No caso aqui, o sinal positivo, que não precisa escrever. Então, nós vamos encontrar aqui como 5/12 avos, tá certo? E as propriedades? A propriedade com os números inteiros, a comutativa, a associativa, a existência do elemento neutro, também são válidas para a multiplicação com números racionais, tá certo? Então, a comutativa, você pode multiplicar, por exemplo, aqui, como nós fizemos, menos 5 sextos multiplicado por mais 7 quintos é a mesma coisa de você multiplicar também mais 7 quintos vezes menos 6 quintos, né? O resultado não vai se alterar, o produto é o mesmo, né? Que é a propriedade comutativa. A propriedade associativa é que você pode associar os termos e o primeiro multiplicado pelo segundo e o terceiro, que vai ser igual também ao produto do primeiro e o segundo multiplicado pelo terceiro termo, né? Pelo terceiro fator, né? Então, aquelas propriedades que nós aprendemos lá com os números inteiros, elas também serão válidas aqui com os números racionais escritos em forma de fração ou na forma decimal. Então, aqui fica essa explicação para você desse conteúdo. Eu sugiro agora que vocês façam essas atividades que estão aí
na página seguinte, e na aula, da próxima aula, a gente vai estar trazendo o comentário dessas questões que estão sendo propostas. Então, fica aqui o desejo de um bom estudo aí para vocês, e qualquer dúvida, procura aí entrar em contato pelo WhatsApp para a gente interagir na aprendizagem desse conteúdo, ok?